Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024, dia do meu aniversário, 35 anos de idade, mas também dia muito importante no Internacional. Dia de votação, que está dividindo o clube não somente politicamente, mas também dividindo os torcedores nas redes sociais. Uma votação extremamente importante para o futuro do clube, mas que também está gerando uma série de polêmicas, do tipo, o Inter pode perder o estádio Beira-Rio? A gente tem que falar sobre isso nesse vídeo. E também sobre o volante Eric, que está na mira do Internacional, é um dos jogadores que o Inter quer contar para a próxima temporada, mas olha, tá difícil e o Inter ganhou concorrências pesadas nessa negociação. Mas agora, pra gente continuar, já deixa o teu like nesse vídeo. E muito importante, tá chegando agora, não conhecia, prazer, eu sou Lennon Haas, aqui falo diariamente sobre o Internacional. Então já te inscreve no canal e ativa as notificações no sininho para não perder absolutamente nada. Eu espero, não tem problema. É que também não dá pra esperar muito porque o pessoal vai embora do vídeo, né? Enfim, vamos continuar agora sim com os assuntos muito importantes desse vídeo. Bom, vamos começar falando sobre o volante Eric, do Atlético Paranaense, um jogador que tá na mira do Internacional. É um jogador que interessa muito ao Inter, mas como o Atlético Paranaense caiu para uma segunda divisão, é natural que não somente o Inter, mas outros clubes do futebol brasileiro venham em cima dos atletas que não vão querer jogar a Série B na próxima temporada. Então o Inter tem disputas fortes nessa negociação. Primeiramente, vamos falar da proposta colorada. O Inter oferece 3 milhões de euros e mais Gabriel Baralhas pelo Eric. Ou seja, o Colorado dá o Baralhas e mais 3 milhões de euros para que o jogador venha atuar no Inter na próxima temporada. Só que há concorrências importantes. Neste momento, Santos, que está voltando da Série B, vai estar novamente na primeira divisão em 2025 e o Bahia também tem interesse no Eric. A primeira proposta do Santos já foi recusada pelo Atlético Paranaense, mas o Bahia vem forte nessa jogada. Afinal, o Bahia agora pertence ao grupo City, nada mais, nada menos que dono do todo-poderoso Manchester City. Então eles têm dinheiro. E no início desse ano de 2024, inclusive, nós já perdemos uma importante negociação para o Bahia. Vocês devem lembrar muito bem. O G. Lucas, que o Inter negociou, mas o Bahia ofereceu mais dinheiro e ele acabou indo para lá. Então é um rival, um adversário muito indigesto para o Internacional nessa negociação. Mas o Inter segue negociando, segue tentando contar com o Eric para a próxima temporada. E agora vamos de polêmica. O plano de debêntures do Internacional. A votação está agendada para hoje à noite, pelo menos até o momento. Isso porque o conselheiro Leonardo Aquino, da oposição, já entrou com pedido para que a votação não aconteça hoje. Mas até o momento da gravação desse vídeo, a votação está mantida. Mas é um assunto que está dividindo o torcedor, principalmente em relação ao estádio Beira-Rio. Isso porque, com o plano de debêntures, o Inter pretende arrecadar 200 milhões de reais, visando pagar dívidas bancárias, reduzindo os juros que hoje estão na casa dos 70 milhões de reais por ano e tendo até 5 anos para devolver o dinheiro para os investidores. Desses 200 milhões, hoje o Inter já tem 100 milhões de reais garantidos, 50 do Banco BMG e 50 do Banrisul. Estes outros 100 milhões, o Inter pretende oferecer este plano de debêntures para Sonda, Elusmar, Grendene e outros bilionários colorados. E convenhamos, isso é dinheiro de pinga para eles, isso é troco de pinga para estes bilionários colorados, para esses investidores. Então o Inter não deve ter dificuldades em arrecadar esse dinheiro. Só que onde entra o Beira-Rio nessa história? O Beira-Rio está sendo colocado como uma das garantias deste negócio. E isso tem deixado os colorados em polvorosa nas redes sociais, dizendo que o Inter pode perder o estádio Beira-Rio, que o Inter vai deixar de ser dono do seu próprio estádio. E vamos com calma, que as coisas não são assim. O Beira-Rio está sendo colocado como quarta
garantia deste negócio, ou seja, tem 3 garantias antes dele. O primeiro deles, fluxo de sócios, ou seja, o dinheiro que hoje o Inter recebe das mensalidades dos seus sócios. Depois, caso o Inter fique devendo e o fluxo de sócios não seja capaz de cobrir esse valor, vem o fluxo da bilheteria do estádio Beira-Rio. Ou seja, com isso o Inter teria o fluxo de sócios mais o dinheiro da bilheteria dos jogos para cobrir este valor que o Inter poderia ficar devendo. Em terceiro lugar, se estes 2 fluxos não conseguissem bancar este valor, ainda teria um fundo de reserva, um dinheiro que o Inter teria guardado em uma conta. E aí sim, se estes 3 fatores juntos, fluxo de sócios, bilheteria e dinheiro de reserva, não cobrissem os 200 milhões de reais, aí sim entraria o estádio Beira-Rio. Então é óbvio, é evidente que o Beira-Rio está sendo usado como narrativa política. Embora sim seja colocado como uma 4ª garantia nesse negócio, gente, convenhamos, não há risco de o Internacional perder o Beira-Rio, porque mesmo se o Inter ficasse devendo neste negócio, ainda teria todo o dinheiro que entra mensalmente do quadro social, todo o dinheiro da bilheteria e mais um dinheiro de fundo de reserva para cobrir este valor. Se mesmo com tudo isso o Inter não conseguisse cobrir este valor, me desculpa, o Beira-Rio seria o de menos, porque isso significaria que o Inter quebrou. Basicamente é isso. Significaria que o Inter quebrou financeiramente. Por quê? Se o quadro social, se a bilheteria e se um fundo de reserva não derem para pagar 200 milhões de reais, não derem para pagar uma suposta dívida que o Inter pode ter caso não honre com seus compromissos com os investidores, é sinal de que o Inter não tem mais renda. É sinal de que o Inter chegou no fundo do poço e acabou quebrando. Então sim, eu sei que isso tem dividido os torcedores politicamente, tem muito torcedor com medo de perder o estádio Beira-Rio, mas não, isso não vai acontecer e como eu já falei aqui no canal, esse assunto das debêntures está sendo utilizado tanto pela oposição quanto por parte da situação para fazer política, para fazer politicagem com o sentimento do torcedor muitas e muitas vezes. Eu estou dizendo que todos da situação estão fazendo isso? Não. Eu estou dizendo que todos da oposição estão fazendo isso? Não. Mas tem parte importante dos 2 lados que está usando do sentimento do torcedor, usando desse assunto para fazer politicagem. Então, para finalizar, basicamente para o Inter perder o estádio Beira-Rio nesse negócio, o Inter teria que passar um bom tempo sem ressarcir os investidores, ou seja, dar um calote enorme nos investidores e nenhum dos outros 3 fundos conseguir cobrir esse valor. Então, basicamente, esse seria um cenário apocalíptico para o Internacional perder o estádio Beira-Rio. O Inter fez estudos junto com especialistas em relação a essa situação e mesmo no pior cenário, naquele cenário pós-pandemia, quando o torcedor estava voltando devagar para o estádio, mesmo naquele cenário o Internacional conseguiria cobrir este valor e ressarcir os seus investidores. E agora, antes da gente encerrar, eu quero a tua opinião por aqui. Como é que tu tá te sentindo no meio dessa situação toda, dessa tensão política que tá no Internacional em relação a este plano de debêntures? O que tu acha? Tu é a favor? Tu é contra? Comenta por aqui pra gente trocar aquela ideia. E mais, tu hoje te sente confiante para opinar sobre? Tu hoje realmente te sente por dentro do assunto? Ou o que tu sabe é o que tu tá vendo nas redes sociais? Tu acha que pode estar faltando transparência, tanto pela direção quanto pela oposição em relação a esse assunto tão importante para o futuro do Internacional? Comenta por aqui pra gente trocar aquela ideia. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!